Olá, tudo bem? Professor Hélio retornando com o nosso estudo de matemática. Vamos entrar para mais um assunto. Relembro, reforço, falo novamente. É muito importante você fazer muitos exercícios. Cada item desse, cada assunto desses, você deve, depois de assistir o vídeo, se não entendeu direito, assista de novo. Procure lá a teoria no livro recomendado e procure fazer o máximo possível de exercícios a respeito daquele assunto. Tá? Não se limite aos exercícios resolvidos aqui nos vídeos, porque estes são exercícios apenas de uma prova, a prova mais recente, e não abrangem todo o conteúdo, mas mostram como é a metodologia para aplicar os conhecimentos vistos na teoria para a resolução de exercícios, tá bom? Então vamos ver mais um assunto. Vamos falar sobre equações de segundo grau. Nós vimos as equações de primeiro grau, vamos ver as equações de segundo grau. Uma equação de segundo grau tem o formato ax² mais bx mais c igual a zero, sendo que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a for igual a zero, é uma equação de primeiro grau, como nós já vimos. Se o b for diferente de zero, não tem problema, continua sendo uma equação de segundo grau, com uma resolução bem simples, né? Podemos fazer ax² mais c igual a zero, subtrai c de ambos os lados da equação, ax² igual a menos c, x² é menos c sobre a, e o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Importante esse mais ou menos aí, porque se nós extrairmos simplesmente a raiz quadrada do c sobre a, ao substituirmos esse valor lá na equação de segundo grau sem o bx, temos sem o bx, nós vamos obter zero. Mas se nós usarmos o simétrico dessa raiz quadrada, também vai dar zero. Olha aqui a equação, como é que é a nossa equação. Ax² mais c igual a zero. Quando eu elevo tanto a raiz que eu achei inicialmente quanto o seu simétrico ao quadrado, eu vou obter o mesmo resultado. Então nós temos duas raízes para essa equação. Uma a gente chama de x' e outra x²'. Se c for igual a zero na equação, estou demonstrando aqui equações especiais em segundo grau que podem ser resolvidas de uma forma mais fácil. Depois eu vou mostrar como a gente resolve a equação completa. Primeiro vimos com o b igual a zero, agora com o c igual a zero. C igual a zero, ax² mais bx igual a zero. Posso colocar o x em evidência. X vezes ax mais b igual a zero. Bom, para um produto ser zero, só se uma das parcelas, ou ambas, for zero. Então, se x vezes ax mais b é igual a zero, ou x é igual a zero, ou o ax mais b é igual a zero. Se ax mais b é igual a zero, nós temos uma equação de primeiro grau que nós já conhecemos o resultado menos b sobre a. E se a equação for completa? Tá bom, se você conseguir visualizar nessa equação completa uma maneira de escrevê-la com esse formato, a que multiplica x menos x' vezes x menos x² igual a zero, quer dizer que o x' e o x² são as raízes. Quando eu substituir x por x', esse termo fica zero e a equação é satisfeita. Se eu substituir x por x², este termo fica zero e a equação também é satisfeita. Isso quer dizer que, se eu escrever a equação nesse formato, x' e x² são raízes da equação. Se eu desenvolver essa expressão, eu vou ver que ela vai ficar no formato ax² menos ax' mais x², x mais ax' menos x². Observe,
Aqui eu tenho uma expressão multiplicando x, aqui eu tenho um termo independente. Então, esse termo independente é o C, e esse termo aqui é o B. Mas vamos continuar. Se este termo aqui, A menos A, que multiplica x' mais x2', é o B, eu posso dizer que B dividido por A é menos x' mais x2'. Então, quando eu tenho uma equação de segundo grau, e eu consigo identificar aqui quem é o B, quem é o índice que multiplica o termo na potência 1, quando eu dividir pelo índice do quadrado, eu obtenho o simétrico da soma das raízes. E da mesma forma, se eu pegar o termo independente e dividir pelo índice do multiplicador aqui da potência ao quadrado, eu obtenho o produto. Então, às vezes, é fácil perceber dois números cuja soma é um determinado número, é o simétrico de B sobre A, e cujo produto é C sobre A. Vamos ver um exemplo, olha só. x2 menos 5x mais 6, o A é igual a 1, beleza. Então, a soma das raízes deverá ser 5, porque menos 5 dividido por 1 é menos a soma, então a soma é 5. E o produto dessas duas raízes é 6, 6 dividido por 1 é o produto. Então, quais são dois números cuja soma é 5 e o produto é 6? 2 e 3. Né? x2 menos sx mais p igual a 0. Soma é 5, produto é 6. x' é 2 e x2' é 3. Isso aí é útil, se você conseguir enxergar isso, você não perde tempo resolvendo a equação da forma tradicional, e isso é muito bom para a prova. E você consegue essa habilidade aí praticando, fazendo exercícios. Nós podemos escrever essa equação na forma x menos 2, que multiplica x menos 3 igual a 0. Vamos lá, pegar a equação completa novamente e vamos tentar resolvê-la de uma forma tradicional. O que eu vou mostrar para vocês aqui é como nós podemos chegar a uma receitinha que ajuda a resolver a equação de segundo grau. Subtraio C de ambos os lados da equação e agora eu vou multiplicar ambos os lados por 4A. Então, AX2 vezes 4A dá 4A2x2. BX vezes 4A dá 4ABX. E menos C vezes 4A dá menos 4AC. Por que multiplicar por 4A? Eu quero ver se eu consigo transformar este lado da equação em um produto notável. Se eu conseguir fazer isso, vai facilitar a fatoração. E para fazer isso, eu posso, desde que eu multiplique dos dois lados, acrescentar, subtrair, multiplicar, dividir, qualquer coisa. Eu estou fazendo aqui um procedimento de forma a transformar em um produto notável. Ax ao quadrado, para se tornar o quadrado de um termo, eu poderia multiplicar tudo por A, ficaria A ao quadrado, x ao quadrado. E aí eu teria que multiplicar aqui também por A e aqui também por A. Mas aqui eu não teria duas vezes o primeiro pelo segundo. Então eu multiplico por 4A. Olha que interessante. O 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então quando eu multiplico por 4A, eu tenho aqui 2 vezes A vezes x ao quadrado. Eu tenho 2 ao quadrado, A ao quadrado, x ao quadrado. Eu vou prosseguir. Para completar o quadrado da soma, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, faltaria colocar o quadrado do segundo, b ao quadrado. Se eu somo b ao quadrado neste lado da equação, eu somo b ao quadrado nesse outro lado também. E continua sendo uma equação. Agora eu tenho um produto notável aqui. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo.
Posso escrever por 2ax mais b elevado ao quadrado. Aqui continua, b2 menos 4ac. Posso extrair a raiz quadrada dos dois lados. E lembrando que uma raiz quadrada tem a propriedade de que o seu simétrico elevado ao quadrado dá o mesmo resultado. Então, eu coloco mais ou menos, porque tanto mais quanto menos resolvem aqui. Eu quero um valor que elevado ao quadrado dê isso aqui. Se eu tirar a raiz quadrada disso aqui, tanto a raiz que eu descobri quanto o seu simétrico elevados ao quadrado vão dar isso. Subtraio b de ambos os lados de forma que eu fique apenas com termos em x na esquerda. Então, só para efeito estético, aí, ao invés de fazer mais ou menos raiz de b2 menos 4ac menos b, eu coloco menos b na frente. Olha só, estou quase isolando o x, basta dividir os dois lados por 2a. E eu tenho x será igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a, que é a famosa fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, x' e x duas linhas. Uma é encontrada usando o mais raiz quadrada, a outra menos raiz quadrada. Costumamos chamar essa expressão b2 menos 4ac de delta. E aí, simplificando, a fórmula de Bhaskara fica x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esta fórmula pode ser aplicada em qualquer uma das equações de segundo grau que nós já vimos, tá? Mas algumas têm um formato que torna mais fácil resolver sem usar Bhaskara. Então, temos aí a fórmula de Bhaskara, aquela expressão dentro da raiz é o delta, uma das raízes é menos b mais raiz de delta sobre 2a, a outra é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for maior que zero, nós teremos um valor de raiz de delta e duas raízes, somando com raiz de delta e subtraindo raiz de delta. Então, nós temos dois zeros reais. Se o delta for igual a zero, tanto somar quanto subtrair vai dar o mesmo resultado. X' vai ser igual a x duas linhas e nós dizemos que tem um zero real duplo. E se o delta for menor que zero, não existe nenhum resultado real, porque nós não temos raiz quadrada de número menor que zero no conjunto dos números reais. Então, calculando o delta, inicialmente nós já podemos ter uma ideia do que nós podemos encontrar aí com a nossa equação. Equações de segundo grau irracionais. Vamos falar aqui de alguns cuidados que a gente tem que ter quando for resolver determinados tipos de equação. Essa equação aqui é uma equação de segundo grau irracional. Parece que é de primeiro grau, né? Mas ela tem essa raiz. Se nós elevarmos os dois lados ao quadrado, nós vamos ter uma equação de segundo grau no formato que nós conhecemos. x'1, x2' menos 6, resolvemos, né? Só que a equação original não é x2 mais 5x menos 6. Essas raízes que nós encontramos, 1 e menos 6, resolvem a equação quando elevada ao quadrado em ambos os lados. Tá? Tudo bem. Mas não quer dizer que elas vão servir para aquela equação original. Então, a gente deve checar. X' igual a 1. Se eu fizer x', o x igual a 1, eu vou ter que 1 é igual a raiz de 6 menos 5 vezes 1. O que nos dá que 1 é igual a raiz de 1, tudo bem, resolveu. Mas o menos 6, substituindo lá, vai dar menos 6 é igual a raiz de 6 menos 5 vezes menos 6, que dá raiz de 36, e menos 6 não é igual a raiz de 36, que é 6. Esse resultado apareceu quando a gente elevou ao quadrado ambos os lados.
Ele dobrou a possibilidade. Eu achei o dobro do que eu deveria achar. Né? E se a gente for raciocinar assim, a gente vê que a equação inicial ela não tinha nenhum x ao quadrado. A gente criou um x ao quadrado para resolver, então nós acabamos criando mais uma raiz. Então, menos 6 não resolve. Lembre-se então, se elevar a equação ao quadrado para resolver, verifique o resultado na equação original. Quando você eleva uma equação ao quadrado para resolver, você está criando raízes que não existem, mas fica mais fácil de encontrar. Encontrou, você vai verificar qual delas não existe. E a equação biquadrada? A equação biquadrada é uma equação que a gente olha ali, ela parece que é do quarto grau, mas não tem os expoentes ímpares. Tem x quadrado, não tem x ao cubo. Tem x na quarta, não tem x. Quando isso acontece, eu posso fazer uma substituição, chamar x2 de y, e aí eu obtenho uma equação de segundo grau na variável y. Eu resolvo essa equação de segundo grau na variável y, vou obter nesse caso aí 2 e 3, obtenho duas raízes, mas para obter essas duas raízes eu fiz uma substituição, x ao quadrado é igual a y. Então, x ao quadrado será igual a 2, o que é uma equação que tem duas raízes. x1' igual a raiz de 2 e x2' igual a menos raiz de 2. Da mesma forma, a raiz que vem lá de y2 igual a 3 vai me dar duas raízes também. Então, essas duas se tornaram 4. É o contrário da irracional. Tá? Quando eu fiz a substituição, eu achei duas raízes, mas existem também mais duas que satisfazem. Então, cuidado no caso da biquadrada é, se fizer a substituição y igual a x2 na biquadrada, considerar os dois sinais das raízes encontradas. E sempre verificando, tá? Sempre verifique se realmente é raiz.